Você também eu faço todos os espíritos. É, Marcelo. Falou? Eu pergunto aqui, acho que é. Como certo. As coisas das emoções. Boa noite, Eli. Boa noite. Deixa eu ajeitar aqui. Deu certo. Boa noite, Carlos. Boa noite, Dona Clara. Boa noite. Tudo bem com a senhora? Tudo bem. Graças a Deus está tudo em ordem. Louvado seja. Um beijo para a senhora. Carlos, boa noite. Boa noite. Como estão as coisas, Marlene? Estamos no aguardando agora. Já foi feito tudo o que tinha que ser feito. Biópsias, exames, ressonâncias e ressonâncias. Agora estamos aguardando a chamada.
certinho. É no tempo de Deus, né? E vocês, como estão? Tudo bem. Vai, graças a Deus. E a netinha da sua amiga, o Eli? Já teve alta. Acho que eu coloquei no grupo. Já foi para casa. Tá bem. Louvado seja. Não liga, não, é que eu ando meio distraída. Não, mas está bem, sim. Ai, que bom, fico feliz É de ouvir. importante, né? Isso que é o mais importante. Oh, Carlos hoje está com dupla jornada. Ainda bem que são capítulos curtinhos, né? Estava dando uma olhada. Exatamente. Ah, Mas então. a gente vai tocar o pau. Vocês colaboram sempre. Ah? Vocês colaboram sempre. Ah, Com as perguntas, com as colocações. Isso é importante. é, muito. E a gente aprende, né, com vocês. É assim, a gente aprende quando tem os questionamentos, né? Quando o professor falava, não fica com dúvida, pergunta, a gente ficava com medo e não perguntava, mas na verdade é assim que se aprende, né? Não, eu perguntava assim, Carlos. Eu me lembro que eu tinha eu tive muita dificuldade de aprender expressão numérica, né? No segundo grau, não, no primeiro grau mesmo. Eu tive muita, então eu chamei a Naime, ela era escrivã de polícia, e à noite ela dava aula. Estudava à noite nessa época. E eu falei, Naime, eu não sei fazer expressão numérica. Eu preciso de ajuda. E ela sentou na minha cadeira, nós fizemos juntas 2 exercícios. Eu nunca mais esqueci. Até hoje eu sei fazer expressão numérica. que bom. Tem gente que tem o dom para ensinar, né? A Naime nossa, aquela era a professora, a escrivã, viu? Pensa num ser humano incrível. Bom. Compreensiva, paciente, via as coisas de vários ângulos, sabe? Então, ela transmitia uma confiança muito grande. Eu acho que isso é importante, né, na escola. São 18 horas, Carlos. Vamos começar. Quem faz a prece inicial é a Eliane. Você faz a final. A Lucélia, se entrar, vai fazer as vibrações. Senão, a gente também divide as vibrações e vibrações especiais. Vamos lá. Então, vamos, neste momento, nos concentrarmos. Vamos agradecer aos amigos espirituais do Grupo de Estudo Espírita, Francisco de Assis, aos mentores do grupo, que neste momento estão conosco, estão em nossos lares, que possam nos intuir para que nós tenhamos um bom estudo, que possa nos ajudar nas nossas vibrações. E vamos dando início aos nossos estudos. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não os deixeis cair em tentação, mas livra-nos do mal. Que assim seja. Que assim seja. Boa noite, Fer. Boa noite, Fer. Oi, pessoal, boa noite. Prazer enorme te ver. Ai, prazer é meu. Fer, fazer um pedido para você. Sim. A Lucélia está escalada para fazer as vibrações e vibrações especiais. Caso ela não entre, você pode fazer, por favor? Posso, deixa eu só ver se eu estou com a listinha das vibrações especiais aqui.
Senão, se alguém conseguir me mandar, mandou recentemente? Eu acho que foi dia 3 que ele mandou, uma coisa assim. Estou procurando aqui. Ah, se alguém conseguir me mandar, eu Certo. agradeço, porque eu não estou encontrando, não. Tá. A Eliane vai ver e ela te manda. Eu vou começar a fazer a leitura do Evangelho. Tá? Tá, joia. Obrigada. Por nada. Vamos no capítulo 24, né? Não coloqueis a candeia debaixo do alqueire. E hoje nós vamos encerrar esse capítulo. Carregar a cruz, quem quiser salvar a vida. Item 17. Todo mundo no item 17? Ok. Vou mandar no grupo, pode ser, Fernanda? Obrigada. Bem-aventurados sereis quando os homens vos aborrecerem, e quando vos separarem e carregarem de injúrias, e rejeitarem o vosso nome como mal por causa do Filho do Homem. Folgai naquele dia e exultai, porque olhai que grande é o vosso galardão no céu, porque desta maneira tratavam aos profetas os pais deles. Lucas capítulo 6, itens 22 e 23. Item 18. E chamando a si o povo, com seus discípulos, disse-lhes: se alguém me quiser seguir, negue-se a si mesmo e tome a sua cruz e siga-me. Porque o que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. Mas o que perder a sua vida por amor de mim e do Evangelho, salvá-la-á. Pois, de quem aproveitará ao homem se ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Isso é Mateus, capítulo 8, itens 34 a 36. Marcos, capítulo 8, itens 34 a 36. Mateus, capítulo 10, item 39. E João, capítulo 12, itens 24 e 25. Muito bem, agora nós vamos ter umas explicaçõezinhas disso tudo, né? Item 19. Regozijai-vos, disse Jesus, quando os homens vos odiarem e vos perseguirem por minha causa, porque sereis recompensados no céu. Essas palavras podem ser interpretadas assim: sedes felizes quando os homens, tratando-vos com má vontade, vos derem a ocasião de provar a sinceridade de vossa fé. Porque o mal que eles vos fizerem resultará em vosso proveito. Lamentai-lhes a cegueira, mas não os amaldiçoeis. Então, aqui, nesse item, ele pede para a gente o quê? Nós não temos que concordar com o que as pessoas fazem contra nós. Porém, nós não precisamos amaldiçoá-los. Nós não precisamos descer no mesmo nível deles. Não enfrenta, não briga, não discute, sai de cena. Se você sair de cena, você sai do foco. E saindo do foco, você não vai enfrentar mais, né? Então você acaba fazendo o que faria Jesus. E não é enfrentar o pessoal. É contornar o obstáculo, contornar aquilo que está te causando problema. Porque nós precisamos contornar. A água contorna, ela não vai enfrentando os obstáculos dela. Ela vai contornando. E nós precisamos aprender com isso, com a natureza. Porque é ali que a gente vai fazer com que as coisas mudem ao nosso favor. Se a gente ficar enfrentando de forma atabalhoada, brigando, nós estamos sendo melhor que o nosso oponente. Nós estamos sendo do mesmo nível, da mesma forma. Após isso, acrescenta: tome a sua cruz aquele que me seguir, isto é, que suporte corajosamente as tribulações que sua fé propõe. Pois aquele que quiser salvar a sua vida e os seus bens, renunciando a mim, perderá as vantagens do reino dos céus. Enquanto os que tudo perderem aqui embaixo, até mesmo a vida, para o triunfo da verdade, receberão, na vida futura, o prêmio da coragem, da perseverança e da abnegação.
Mas para os que sacrificaram os bens celestes aos gozos terrenos, Deus dirá, já recebeste a vossa recompensa. Bom, aqui para complementar, o que acabou acontecendo? Nós temos algumas falas de Jesus no Evangelho que ilustram bem aqui. Por exemplo, há devido escândalo, mas ai daquele que trouxe o escândalo. Há falsos cristos e falsos profetas. Então, nós precisamos saber discernir. Quem eu estou seguindo? É Jesus? Porque hoje virou moda as pessoas falarem que elas são cristãs. Então, todo mundo se auto-intitula cristão. Tá, você é cristão porque você acredita no Cristo ou porque tem um padre, tem um pastor, tem um médium que fala de Cristo? Porque você tem que se provar. E é nesse momento que ele fala da cruz. Você é cristão? Você segue o caminho do Cristo? Claro, gente, para nós seguirmos esse caminho 100% ainda está longe. Mas isso me coloca uma pulga atrás da orelha quando eu faço um mal para o meu irmão. E eu falo, nossa, eu errei, hein? Ou eu fico feliz com o meu erro, porque foi com uma pessoa que eu não gosto. Então eu preciso começar a me questionar se o meu comportamento é um comportamento do Cristo ou não. Ele faria como eu fiz? Se sim, estou no caminho certo. Se não, eu estou errando. Eu preciso me questionar, eu preciso agir, eu preciso estar sempre observando o que eu estou fazendo. E aí, nós temos várias formas de pensar. Como Agostinho falou no Livro dos Espíritos. No final do meu dia, antes de dormir, eu passo a limpo como foi meu dia. O que eu fiz de bom para as pessoas? O que eu fiz que deu errado para as pessoas que eu magoei? Então, nós precisamos fazer esse pensamento diariamente. E aquilo que a gente achar que deve melhorar, nós podemos escrever. Eu erro muito aqui, ó. Sou muito egoísta, sou muito orgulhoso. Eu preciso mudar. É ali que eu começo a mudar. E eu começo a olhar. Eu vou fazer o caminho do Cristo, independente dos outros. Que falam que são cristãos e não agem como cristãos. Eu vou tentar. Vão me zoar. Vão falar, nossa, você é contra o armamento, por exemplo? Eu sou. Não, mas não pode, você tem que ser a favor. Olha, tem que bandido bom é bandido morto. Jesus em nenhum momento disse isso. Em nenhum momento. Então eu vou ter muitas crises internas com isso. Porque eu vou ter que lutar contra aquilo que está dentro de mim. E o meu melhoramento, ele começa onde? De dentro para fora. Por isso que ele é demorado. Fazer a barba é fácil, cortar o cabelo é fácil, já emagrecer nem tanto. Porém, a hora que eu vou fazer a reforma interior é muito difícil, porque é mudança de comportamento, é mudança de mentalidade. E isso leva tempo. E eu não posso, não devo, eu não tenho o direito de me melindrar quando as pessoas me mostrarem o caminho que eu estou errando. Ah, não. Está falando para mim de novo isso? Só eu que erro nessa vida? Não, não se melindre. Alguém chamou a sua atenção? Chamou a atenção no sentido de mostrou o erro que você cometeu? Para, pensa e reflita. Chico Xavier dizia o seguinte, quando falavam mal dele. Eu faço uma análise. Se a pessoa tem razão no que está falando, eu tenho que mudar. Agora, se ela não tem razão, eu não vou ficar brigando com ela. Eu vou continuar fazendo o que está certo. Muitos questionavam ele da questão da caridade que ele fazia, né? Você é bobo, você ajuda todo mundo e ninguém te ajuda. E ele falava que ele fazia uma análise e dizia, não, eu estou certo em ajudar as pessoas, eu vou continuar ajudando. Então, nós precisamos também dessa análise, porque do meu comportamento, ele está coerente com aquilo que eu prego, com aquilo que eu falo? Então, eu estou seguindo o caminho de Cristo. Mas, de novo, não vai ser 100%, porque nós não temos essa condição ainda. Então, nós não podemos nos frustrar. Nós devemos buscar corrigir sempre, para a gente poder se melhorar.
Para eu poder entrar no caminho da evolução. Pessoal, alguma colocação? Eu não sei se tem a ver, mas eu gostaria de colocar isso. Pode falar. Jesus teve 12 discípulos, né? E tirando João, todos eles morreram por pregar o cristianismo. De morte, assim, violenta, crucificados, com espadas. Então, às vezes, quando eu me pego numa situação difícil como estou, eu lembro dos discípulos de Jesus, né? Porque eles estiveram com o mestre, pela palavra do mestre, eles sacrificaram as próprias vidas. Não tiveram recompensa terrena. Ou melhor, muitos de nós ainda espelha neles. Mas eles herdaram o reino de Deus, o que era mais importante, que era uma promessa do mestre. Então eu fico olhando, tirando Judas, né, que teve uma morte trágica, tirando João, que morreu de velhice, os demais tiveram mortes, assim, terríveis, né? E sem contar Paulo, né? Estou falando só dos discípulos. Então, entre agradar o homem e agradar a Deus, é 1000 vezes preferível agradar a Deus. É só isso que eu queria colocar. Não sei se é pertinente ou não. Sim. Marli, nós precisamos, o Carlos aqui precisa entender que a vida não é aqui agora, é a vida futura. O aqui e agora eu preciso viver, porque se eu ficar vivendo no passado, eu fico depressivo, se eu ficar vivendo no futuro, eu fico ansioso. Então, eu tenho que viver o aqui e agora, sabendo que eu preciso fazer todo o meu esforço, porque a minha vida não é o aqui e agora, a minha vida é a vida futura. Qual que é a vida futura? É essa tal promessa do Cristo, que é o reino de Deus. Só que nós não vamos conseguir, a Terra vai sair do mundo de expiação de provas para regeneração, e o meu esforço maior é ser melhor a cada dia para estar nesse mundo de regeneração. Se não for no primeiro lote, no segundo, no terceiro, o mais rápido que eu puder. Porque, às vezes, no primeiro lote, nós não temos condição. Vai estar Chico, vai estar Madre Teresa de Calcutá, mas eu não estou assim nesse nível para estar no primeiro lote. Então, que eu trabalhe bem, firme e forte, para ser segundo, terceiro, para não ficar no último. Então, é importante. E aí é viver como Cristo viveu. Talvez eu não tenha essa condição hoje, mas quem sabe logo, logo eu tenho. Gratidão, Carlos. Obrigado. Você, Marlene. Pedro, você queria falar alguma coisa? Algo mais, pessoal? Tô só refletindo aqui, filtrando aqui. Tá boa a palavra. Você mexeu aí, eu achei que você fosse falar alguma coisa. Não, que tá servindo muito para mim. Tá, eu tô pensando se eu tô lá no centésimo lote, né? Tá duro, viu? A gente chega. Mas ali no finalzinho, né, que fala da recompensa, me remeteu aos estudos anteriores, também sobre a caridade, né, das recompensas, né, daquelas pessoas que fazem a caridade, gostam de colocar no Facebook, nas redes sociais, né, e, de repente, a gente acaba deixando de ter a recompensa divina por ter vaidade, né? Então, que a gente seja mais silenciosos, né? Reflita bastante sobre o fator caridade, para que nossa recompensa seja divina, não da terra. É só isso. Gratidão. Já falei demais. Não. Isso. Contribuição é sempre bem-vinda. Então, vamos agora para o Livro dos Espíritos. Vamos falar sobre civilização hoje. A pergunta é a 790. Todo mundo apostos? Então, vamos lá.
um gole d'água para começar a falar. A civilização é um progresso, ou, segundo alguns filósofos, uma decadência da humanidade. Progresso incompleto, pois o homem não passa subitamente da infância à maturidade. 790A. É razoável condenar-se a civilização? Condenai antes os que abusam dela, e não a obra de Deus. Então, aqui, na 790, é muito interessante a forma como ele responde, né? Ele diz assim, o homem não passa subitamente da infância à maturidade. Então, se nós pegarmos, mesmo encarnados, você vai ter um espírito ou outro que chegou um pouco mais evoluído e que você fala, nossa, que maturidade tem essa criança. Mas isso é um ou outro que vem. A maioria tem que passar pelo processo de infância, vai brincar, vai fazer arte, vai ser corrigido para depois pegar. É a parte, né? Nós não passamos da infância para a maturidade. E da mesma forma, nós não vamos, a civilização, você não vai dormir uma civilização medíocre, briguenta, sangrenta, e acordar amanhã já não é mais isso, já está lá, não vai, não tem, isso é passo a passo. Porque, como a gente falou no Evangelho, é interior o negócio. E essa reforma interior, ela é demorada. Por quê? Porque meus comportamentos eu tenho que mudar. E mudança física, eu me lembro, quando nós mudávamos umas máquinas de lugar, as máquinas nunca reclamaram de ter saído de um canto para outro. Mas o operador, quando chegava para trabalhar, nossa, no outro canto era muito melhor, aqui não enxerga, aqui está escuro. Pô, está muito claro. Pô, nossa, bate vento. Tudo nós reclamando. Depois de alguns meses, já está bom. Mas o começo é difícil. Isso numa questão de trabalho. Imagina o nosso comportamento. Eu não vou mais falar mal da vida dos outros. Eu não vou mais discutir para essa civilização ficar madura, para a civilização ser forte, ser idônea. Olha que demora que é para acontecer tudo isso. Nós não estamos falando de um, né? É a civilização do povo. Então, eu preciso me melhorar, porque eu me melhorando, eu auxilio os outros a também se melhorarem. Então, eu faço a mudança que você quer no mundo, né? 791. A civilização se depurará um dia, fazendo desaparecer os males que tenha produzido? Sim, quando a moral estiver tão desenvolvida quanto a inteligência. O fruto não pode vir antes da flor. Tudo tem o seu tempo. Porém, nós podemos e devemos agir com rapidez, agir com desenvoltura, não ficar deixando para depois, não ficar procrastinando. Mas tudo virá no seu tempo. Porque, mais uma vez, não é de uma pessoa só que precisa. A civilização precisa de todos. E esse todos, a gente sabe que não é simples de fazer acontecer, né? É demorado. 792. Por que a civilização não realiza imediatamente todo o bem que ela poderia produzir? Porque os homens ainda não se encontram em condições nem dispostos a obter este bem. 792A. Não seria ainda porque, criando necessidades novas, necessita novas paixões? Sim. E porque todas as faculdades do espírito não progridem ao mesmo tempo. É necessário tempo para tudo. Não podeis esperar frutos perfeitos de uma civilização incompleta. Ele reforça aqui também que isso tudo não vai dar para a gente conseguir tudo ao mesmo tempo. Se você, pegando individualmente, se o Carlos melhora no relacionamento com as pessoas, ele pode deixar de melhorar na hora de conversar, de trabalhar na caridade. Ele pode estar falando bem com as pessoas, agindo bem com as pessoas, e não está fazendo caridade. Ele pode não conseguir levar 3 ou 4 situações ao mesmo tempo. Então, ele precisa ir se melhorando a cada momento. Por isso é importante para eu colocar alguns objetivos
para que eu possa crescer, para que eu possa evoluir. Não é só objetivo material. Ah, eu quero comprar um carro, quero comprar uma casa, vou guardar dinheiro. Isso é importante para a gente. Mas o essencial da nossa vida é a questão do sentimento, do comportamento emocional. É ali que a gente precisa estar melhorando. Porque esse bem é o bem do espírito. Esse bem é que lhe leva para todas as suas reencarnações. As coisas materiais, aqui elas ficam, elas servem para nós usufruirmos delas enquanto estivermos encarnados. Uma boa casa, um bom carro, uma boa alimentação. Agora, a questão comportamental, os bens emocionais que eu adquiro, esse eu levo para todos sempre. 793. Por que sinais se pode reconhecer uma civilização completa? Vós a reconhecereis pelo desenvolvimento moral. Acreditais estar muito adiantados por terdes feito grandes descobertas e invenções maravilhosas, porque estáis melhor instalados e melhor vestidos que os vossos selvagens. Mas só tereis verdadeiramente o direito de vos dizer civilizados quando houverdes banido de vossa sociedade os vícios que a desonram, e quando passardes a viver como irmãos, praticando a caridade cristã. Até esse momento, não sereis mais do que povos esclarecidos, só tendo percorrido a primeira fase da ciência. Nós crescemos duas coisas: conhecimento intelectual e o moral. Nós vimos recentemente nos nossos estudos que eles não caminham juntos. Vão caminhar no dia, mas hoje eu pego e me dedico ao conhecimento intelectual. Eu estudo, eu procuro aprender cada vez mais. Isso é muito importante, porque o conhecimento fica. Roubam sua casa, roubam seu carro, mas não roubam o teu conhecimento. Porém, eu preciso começar a ter o conhecimento moral, e é aqui que é aplicado. Eu tenho conhecimento intelectual, estudo bastante, mas na hora de ter ética, eu não tenho ética. Eu tenho conhecimento, mas não tenho. A ética não existe. Eu tenho conhecimento, vou em busca de estudar cada vez mais. Hora de ajudar um irmão. Não, sou eu. Batalhei tanto para chegar até aqui, ele se vira porque quer. Então, eu não tenho moral. Esse ainda está um pouco. Você vai ter algumas civilizações, mesmo aqui no nosso planeta Terra, que tem um pouco mais. Outros que têm menos. Então, nós estamos no caminho, mas ainda estamos tendo que batalhar bastante. É importante que quando o Carlos estude aqui no domingo, reflita e tenta colocar em prática a partir de hoje. Porque ele se transforma de conhecimento em moral. E de conhecimento na moral, ele está realmente vendo o irmão dele com outros olhos. Ele não acha que o cara está parado porque é vagabundo. Não acha que o cara está parado porque quer roubar, porque quer se drogar, quer álcool. Ele não começa mais a fazer esse julgamento. Ele começa a ver o ser humano de outra forma. O Carlos começa a ver de outra forma. E o Carlos melhorando ajuda as outras pessoas a se melhorarem. É o que eu preciso. O pontapé inicial está em mim. Por isso eu preciso transformar tudo aquilo que eu estou estudando. E estudo pode ser religioso, pode não ser religioso. Muitas vezes você vai estudar online, por exemplo, alguns cursos, você pode aplicar isso no seu dia a dia para a sociedade, não só para o seu trabalho. E isso, quando você faz, você está ajudando no crescimento dela. Aí temos um comentário de Kardec. A civilização tem os seus graus, como todas as coisas.
Uma civilização incompleta é um estado de transição que engendra males especiais, desconhecidos no estado primitivo, mas nem por isso deixa de constituir um progresso natural, necessário, que leva consigo mesmo o remédio para aqueles males. À medida que a civilização se aperfeiçoa, vai fazendo cessar alguns dos males que engendrou. E esses males desaparecerão com o progresso moral. De dois povos que tenham chegado ao ápice da escala social, só poderá dizer-se o mais civilizado, na verdadeira acepção do termo, aquele em que se encontre menos egoísmo, estupidez e orgulho. Em que os costumes sejam mais intelectuais e morais do que materiais. Em que a inteligência possa desenvolver-se com mais liberdade. Em que exista mais bondade, boa fé, benevolência e generosidade recíprocas. Em que os preconceitos de casta, de nascimento, sejam menos enraizados, porque esses prejuízos são incompatíveis com o verdadeiro amor do próximo. Em que as leis não consagrem nenhum privilégio que sejam as mesmas para o último ou para o primeiro. Em que a justiça se exerça com um mínimo de parcialidade. Em que o fraco sempre encontre apoio contra o forte. Em que a vida do homem, suas crenças e suas opiniões sejam melhor respeitadas. Em que haja menos desgraçado. E que todos os homens de boa vontade estejam sempre seguros de não lhes faltar. Aí ele tem o número 1 aqui no meu, né? Será a civilização cristã que o Espiritismo estabelecerá na Terra, como se vê pelas explicações dos Espíritos e os comentários de Kardec. A civilização incompleta, que vemos, é apenas uma fase de transição entre o mundo pagão da antiguidade e o mundo cristão do futuro. Os costumes, na legislação, na religião, na prática dos cultos religiosos, vemos a mistura constante dos elementos do paganismo e dos princípios inovadores do cristianismo. Cabe ao Espiritismo a missão de remover esses elementos pagãos para fazer brilhar o espírito cristão em toda a sua pureza. Veja-se, a propósito, todo o capítulo 1 do Evangelho segundo o Espiritismo. Então, nessa explicação de Kardec, ele faz um resumo muito interessante do que a gente precisa fazer. Então, tudo aquilo que eu preciso fazer está aqui. Eu preciso deixar de lado. Ele fala que o mundo melhor das pessoas que evoluíram estudando, na intelectualidade, seria qual? Aquele que, na acepção da palavra, você encontra menos egoísmo, estupidez, orgulho, onde os costumes sejam mais intelectuais e morais do que materiais. Tem um caminho, nós temos um caminho a seguir. O Carlos sabe como deve ser feito. Talvez ele ainda, por ser imaturo, quando a gente fala do imaturo, aqui é o espírito imaturo, ele não consiga. Ele veja duas portas e fala, não, a larga é melhor. Esquece que o ideal é passar pela estreita, é aquela que realmente traz para a vida futura. Então, a gente precisa olhar vaidade, orgulho. Para onde nos leva? Onde isso vai me levar? Eu não posso querer colocar isso como em um ano eu acabo com tudo isso. Não dá. Esse meu comportamento já trago reencarnações. Então, eu não posso querer acabar com ele da dia. Eu não dou conta. Mas eu preciso trabalhar. Ele ficou como a Marli e o Marcelo falam bastante do orar e vigiar. Essa polícia tem que ser constante para saber se eu estou errando. O vício que pode me levar para estagnar na encarnação atual. Eu preciso estar me olhando, me observando.
para aquilo que eu estou fazendo sair melhor. Falei bastante, pessoal. Se me permite, eu gostaria de fazer uma colocação, também não sei se é pertinente. Aqui ele fala assim, onde a justiça se exerça com menos parcialidade, onde o fraco encontra sempre apoio contra o forte. Isso me fez lembrar da guerra entre a Palestina e Israel. Pelo que eu li, essa guerra começa lá em Abraão, né? Pelo que eu tive a oportunidade de tentar aprender um pouquinho sobre essa briga antiga. Começa lá no Velho Testamento, né? E ainda permanece aqui até nos dias de hoje. Mas com que diferença? A diferença é que hoje eu vejo o mundo se movimentando, né? Contra as injustiças. Eu vejo o mundo, o mundo defendendo o mais fraco, né? Indo contra o mais forte. Ou seja, o mundo não quer mais guerra, né? Então eu vejo uma evolução em nós. De alguma maneira nós evoluímos. Quando eu vejo que lá na Holanda, né, mais 600 mil pessoas, mais 300 mil pessoas saem às ruas, né, pedindo paz, né, o fim da guerra. Quando eu vejo países como a Espanha, navios defendendo os mais fracos, né, contra o mais forte. Então, eu vejo que, de alguma maneira, a humanidade deu um passo. Isso, para mim, é de suma importância. Eu não sei o que vocês têm a dizer, mas eu falo assim, da época de Abraão para cá, a humanidade pode não ter evoluído o suficiente, mas a humanidade está criando, sim, solidariedade, que eu acho muito importante. O que você tem a dizer? Por favor. Eu concordo. Estou errada, não sei. Eu concordo com o que você está dizendo. Acontece que nós ainda estamos habituados a olhar para tudo aquilo que é ruim. Nós falamos assim, olha, nossa fala normal. A televisão, a mídia, só mostra coisa ruim, não mostra as coisas boas. Não mostra os trabalhos bem feitos, de caridade, nada disso, porque não dá ibope. Mas aí, quando a gente se pega olhando para o próprio espelho, e faz o quê? A gente não promove esses encontros bons. A gente só fica falando do que é ruim, do que deu errado. O que deu errado, nós vamos corrigir. Tem que olhar para ele para corrigir, enquanto ser humano encarnado aqui. Agora, só falar deles, eu estou sendo igual à mídia. Qual é a diferença entre nós? É que a mídia atinge muita gente, e eu não. Então, ela atingindo muita gente, é muito mais fácil propagar. Eu, como vou atingir só meia dúzia, 10, 12 pessoas, é menor. Mas eu estou fazendo exatamente como ela, falando uma coisa ruim. Nós precisamos divulgar as coisas boas, porque existe. Se nós não tivéssemos evoluído, não só tecnologicamente, mas a evolução moral, o nosso Código Penal ainda falava de morte por pena de morte. Então, tem evolução. Vai melhorar mais? Com certeza. Nós não estamos no ápice. Nós estamos longe do ápice. Mas para chegar lá, nós vamos cair. Vamos perder algumas pessoas que nós chamamos de amigo. Por quê? Estamos vinculados com coisas que não são boas. Por mais que a gente goste. Ele não vai ficar. Vai se distanciar. Depois podemos nos encontrar. Uma separação. Eu posso ser separado, porque posso eu estar mais atrasado. Nós precisamos sempre olhar para as coisas boas. Não é não fazer nada com as ruins. Muito pelo contrário. Eu preciso trabalhar, porque se eu não trabalhar com aquelas, elas não vão ser boas. Mas o problema é que nós fazemos como a mídia. A gente dá um ibope medonho para a coisa que dá. Aí a gente vê uma boa ação e esquece de comentar.
Mas, Carlos, você não acha que é muito bonito aqueles navios todos se movimentarem a favor da paz? Sim, com certeza. Você não acha bonito o mundo inteiro tentar mandar medicamento, fraldas, comida? Sem dúvida, Pelo menos eles estão tentando entrar lá e ajudar aquelas pessoas, né? sem dúvida. Não tem dúvida. Aí eu sei lá, eu achei tão bonito, se eu pudesse, eu queria estar lá para ajudar também. Sei lá, gostaria. Mas, é assim, eu não vejo o lado ruim. Eu vejo que as pessoas estão mais solidárias. Isso me deixa mais feliz, entendeu? Uhum. É isso. Algo mais, pessoal? Bom, sendo assim, vamos para as vibrações. Como que ficou as vibrações? A Lucélia, ela estava escalada, né? E a Fernanda faz a especial? Pode ser por mim. Lucélia, você fica à vontade, porque você estava escalada, tá? Eu entrei, aí eles só pediram se, caso você não conseguisse entrar, se eu poderia fazer, tá bom? Ah, tudo bem, tudo bem. Mas a Lucélia fala super bem, eu acho tão bonito. Vamos agora abrindo os nossos corações e vibrando a paz do mundo e o bem universal. Vamos vibrando a todos os países que se encontram em guerra. Que Jesus toque o coração de todos os envolvidos que começaram a guerra. Vamos vibrando a Portugal, onde se encontra nossa amiga Conceição, que ela receba nesse momento um abraço fraternal. Vamos vibrando ao nosso Brasil, que Jesus leve a fé, a esperança de um mundo melhor. Vamos vibrando a todos os asilos do mundo inteiro, as creches, orfanatos, cadeias públicas, penitenciárias e os moradores de rua. Vamos vibrando a todos os voluntários que trabalham para o bem, que não são vistos. Vamos vibrando a todos os hospitais do mundo inteiro, aos doentes, seus acompanhantes, aos médicos, enfermeiros, funcionários. Vamos vibrando a todas as escolas, aos alunos, professores, diretores e pais de alunos. Vamos vibrando a todos os jovens envolvidos com drogas, prostituições e bebidas. Que Jesus entre em seus corações para a mudança para melhor. Vamos vibrando a todas as pessoas que perderam seus entes queridos. Que Jesus conforte cada coração. Vibrando a todos os lares do mundo inteiro, levando o Evangelho, a paz, o amor, a harmonia, a paciência, a tolerância e o respeito uns com os outros. Vamos vibrando ao nosso grupo Francisco de Assis, que Jesus fortaleça cada um de nós, no amor e na caridade, vibrando aos nossos irmãos que não puderam comparecer hoje. Vamos vibrando a nossa família, que Jesus abençoe a todos da nossa família, principalmente os mais difíceis de se conviver. Vamos vibrando a nós mesmos, que Jesus nos ajude a melhorar a cada dia na nossa reforma íntima. Vamos vibrando a todos os nossos inimigos que pensam diferente de nós. Que Jesus abençoe a todos eles. E vamos deixando uma vibração bem especial
com muito amor e carinho, nas mãos do plano espiritual, utilizar onde for mais necessário. E vamos vibrando muito amor e carinho para a lista dos assistidos, aos encarnados e aos desencarnados. Que o plano espiritual auxilie a cada um deles, aonde for mais necessário. E vamos pedindo ao Dr. Bezerra de Menezes que fluidifique as nossas águas com o remédio necessário para cada um de nós. Que assim seja, graças a Deus. É eu que vou terminar, né? Eu entendi que era a Fernanda. E assim, continuando as vibrações de amor e carinho, vamos vibrando aos nossos irmãos. Andréia Fernandes, Andréia Monteiro Lima, Arthur Tamo Matara, Carolina Arruda, casal Cris e Márcio, Evânia Cecília Dourador, Flaviana Assunção, Flávio Avinagim, Clemilde Piotini Brandão, Ivaldo Parma Fernandes, Jéssica dos Santos Silva, João e suas filhas Viviane, João Francisco de Andrade, José Aparecido Cavelana, Júnior Arcúrio, Kelly Lerantox, Kelly Toesca Feliciano, Luiz Antônio Vilas Boas, Maria José Barbosa, Maria Paula Santos Silva, Marli dos Santos Fernandes, Noa Coelho Bence, Osmar Custódio Dias, Rosalina Raimundo, Rosa Maria Piotini, Brandão de Andrade e Tami Mó. Que o plano espiritual auxilie esses nossos irmãos aonde for mais necessário. Que assim seja. Que assim seja, graças a Deus, graças a Jesus. Somos gratos a Deus por nos permitir mais uma vez que pudéssemos reunirmos aqui em teu nome. Agradecemos ao Mestre Jesus pelos ensinamentos e pelo Evangelho de luz. Agradecemos à espiritualidade amiga pela sua presença e pela sua proteção. Gratidão pela força, pela fé, pela esperança, que nos acompanha diariamente. Gratidão por cada instante de luz, luz emanada de Deus, que nos faz lembrar do seu amor infinito. Gratidão por cada passo dado, pelas oportunidades, pelo crescimento, pelas bênçãos recebidas, pelas lições disfarçadas de desafios. Somos gratos pela energia enviada e pelo processo de transformação moral. Obrigada, Deus, por nós estarmos juntos, guiado por vosso amor e por vossa luz. Que nossa semana seja repleta de boas energias e que essas se estendam a toda a humanidade e a todas as nações, para que haja sempre a busca pelo amor e pela paz. Gratidão, Pai nosso, que estás no céu. Santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos, Senhor, de todo mal. Que assim seja. Assim terminamos os estudos de hoje. Com muito amor, muita paz e muita esperança. Que assim seja. Assim seja. Sim.
Boa semana para vocês. Bom final de domingo. Boa semana, pessoal. Deus abençoe. Todos. Boa semana. Tchau, dona Clara. Um beijo. Tchau, Pedro. Tchau, Pedro. Tchau, Lu. Tchau, Lu. Tchau, Boa Clara. noite. Deus abençoe. Boa Boa semana. noite. Tchau. Ah. Peraí, vó. Não sai daí. Realmente não está. Só nesse tomate. Se isso aqui também, na sua vida fiz. Cuidado com o pé no chão, hein? Presta atenção para não chutar aqui e cair, ó. Não olha para baixo, olha para cima, para estar no meio de avião.